Tenho a vida eterna, e eu ressuscitarei os que creem, mas alguns de vocês não creem. Desde o começo Jesus sabia quem não cria nele e quem iria traí-lo. As opiniões se dividiam a respeito de Jesus. Alguns líderes religiosos criam nele, mas por causa dos fariseus não confessavam isso publicamente, pois tinham medo de ser expulsos do lugar onde cultuavam. Preferiam agradar mais aos homens do que a Deus. A maioria dos líderes religiosos viviam procurando um jeito de destruir Jesus, mas não conseguiam, pois o povo estava sempre ansioso para ouvi-lo falar. Jesus continuava ensinando no templo, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas tem a luz da vida. Jesus disse a quem acreditava nele: Se vocês viverem do jeito que estou ensinando, serão meus discípulos de verdade. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se o Filho os libertar, vocês serão livres mesmo. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Eu sou o bom pastor. Minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas nunca morrerão, e ninguém jamais as arrancará de minhas mãos. Depois de passar 3 anos ensinando os discípulos, Jesus pediu que lhe trouxessem um jumentinho que nunca havia sido montado. Cristo subiu no animal e rumou para Jerusalém. Uma grande multidão se juntou a ele. As pessoas se alegravam e em alta voz louvavam a Deus pelas coisas poderosas que haviam visto. Todos louvavam: Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz na terra e glória nas alturas. Perto de Jerusalém, Cristo olhou para a cidade e chorou porque seus habitantes ainda não acreditavam nele como Salvador prometido. Satanás tomou conta de Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos. E ele tramou com os principais sacerdotes e com os capitães da guarda como iria trair Jesus. Eles ficaram satisfeitos e concordaram em dar a Judas 30 moedas de prata pela informação sobre a hora e lugar em que poderiam prender Jesus, sem que houvesse muita gente por perto. Jesus sabia que havia chegado a hora de morrer, então reuniu os discípulos para a celebração da Páscoa. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoou-o, partiu-o, distribuiu entre os discípulos e disse: Peguem e comam, isto é o meu corpo que será entregue por causa de vocês. Façam isto sempre para se lembrarem de mim. Depois Jesus pegou um cálice de vinho, orou agradecendo e passou entre os discípulos, todos beberam. Jesus lhes disse: Este é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Porém lhes digo que não beberei mais do fruto da vinha até o dia em que eu beberei junto com vocês no reino de meu Pai. Jesus disse: Não fiquem preocupados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. No reino de meu Pai há muitas mansões. Vou preparar um lugar para vocês lá. Depois que tudo estiver preparado, voltarei e levarei vocês para que morem lá comigo. Vocês sabem para onde eu estou indo e sabem como chegar lá. Tomás perguntou: Como podemos conhecer o caminho se não sabemos para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Naquela noite, Jesus avisou os discípulos que haveria dificuldades pela frente. Se as pessoas odiarem vocês, lembre-se que elas me odiaram primeiro. Quem me odeia também odeia ao Pai. Depois da ceia, Jesus foi orar num jardim chamado Getsemane. Os seus discípulos o acompanharam a um lugar afastado. Depois de Jesus ter orado, os sacerdotes mais importantes, os capitães da guarda do templo e alguns líderes religiosos apareceram à sua procura. Judas, que havia acabado de comer com Jesus, liderava o grupo. Ele se aproximou de Jesus e deu-lhe o beijo da traição. Quando Jesus se apresentou dizendo: Eu sou, a multidão deu um passo para trás e prostrou-se diante dele.
Jesus deixou que o amarrassem e o levassem à casa do chefe dos sacerdotes. Os guardas do templo, que mantinham Jesus preso, zombavam dele e cuspiam-lhe no rosto. Depois de vendarem seus olhos, começaram a bater nele, perguntando: adivinhe, quem foi que bateu em você? No dia seguinte, bem cedo, Jesus foi levado a Pilatos, o governador romano, e a multidão foi atrás, acusando-o: este homem está criando confusão entre nós. Depois de interrogar Jesus, Pilatos disse aos sacerdotes, aos líderes e ao povo: este homem não fez nada para merecer a morte. Vou mandar que lhe deem uma boa surra e depois o deixem ir embora. Mas o povo gritava: crucifiquem-o! Crucifiquem-o! Para agradar o povo, Pilatos mandou que açoitasse Jesus com violência e que o crucificassem. Os soldados romanos, só para zombar de Jesus, enfiaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Colocaram um manto sobre seus ombros e exclamaram: viva o rei dos judeus! E davam-lhe socos. Depois, fizeram Jesus carregar uma cruz até o lugar chamado Calvário, também conhecido como Gólgota, ou lugar da caveira. Ali, no mesmo lugar onde muito tempo atrás Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaque, o filho amado, Jesus, o único e amado Filho de Deus, foi pregado numa cruz. Enquanto o crucificavam, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Os soldados pegaram suas roupas e tiraram sorte para ver quem ficaria com seu manto. Cumpriu-se assim a profecia de Davi. As pessoas passaram 3 horas assistindo a tudo isso. Os líderes do povo zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, que salve a si próprio, se for mesmo o Cristo, o escolhido de Deus. Então, uma grande escuridão tomou conta da terra durante 3 horas, e cumpriu-se a profecia que dizia: Deus colocou sobre ele todos os nossos pecados. Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Sabendo que tudo estava terminado, Jesus cumpriu mais uma profecia quando disse: tenho sede. Os soldados, em zombaria, deram-lhe vinagre e disseram: se você é mesmo o rei dos judeus, desça daí. Jesus experimentou um pouco do vinagre e exclamou: está consumado. Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. E abaixando a cabeça, morreu. Na mesma hora, o sol ficou escuro e a terra tremeu. O véu do templo se rasgou ao meio. Quando o capitão da guarda romana viu o que aconteceu, ele disse: este homem era mesmo o Filho de Deus. Os soldados quebraram as pernas dos 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus. Mas ao verem que Jesus já estava morto, não tocaram em suas pernas. Um dos soldados, no entanto, furou um dos lados de Jesus, fazendo sair água e sangue. Assim foram cumpridas as escrituras que diziam: nenhum de seus ossos será quebrado. E contemplaram aquele que foi traspassado. 2 homens que criam em Jesus, José e Nicodemos, enrolaram o corpo de Jesus num lençol de linho com ervas aromáticas e foram sepultá-lo. Os líderes judeus pediram que o túmulo fosse lacrado e guardado por soldados romanos. Três dias depois, houve um tremor de terra. E um anjo de Deus retirou a pedra que fechava a entrada do túmulo. Os soldados romanos fugiram apavorados. Alguns seguidores de Jesus ficaram muito confusos quando foram ao túmulo e viram que a pedra havia sido retirada. De repente, 2 homens com roupas muito brilhantes apareceram e perguntaram-lhes: por
que vocês estão procurando o vivo no meio dos mortos? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vocês não se lembram que ele disse que seria entregue nas mãos de homens pecadores, seria crucificado e no terceiro dia ressuscitaria? As pessoas então se lembraram do que Jesus havia dito. Na tarde do mesmo dia, Jesus apareceu no meio dos discípulos e disse: que a paz esteja com vocês. Os discípulos ficaram aterrorizados, pensando que fosse um fantasma. Então Jesus disse: olhem as minhas mãos e os meus pés, toquem em mim e vejam, fantasmas não são de carne e osso como eu sou. Tudo aconteceu exatamente do jeito que eu disse, pois todas as coisas que foram escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos precisavam acontecer. Jesus ajudou os discípulos a entenderem as Escrituras, dizendo-lhes: está escrito que o Cristo precisaria sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que o arrependimento e o perdão dos pecados deveriam ser anunciados em nome dele pelo mundo todo. Vocês testemunharam todas estas coisas. Jesus apareceu a muitas pessoas, mostrando-lhes que estava vivo e provando de modo bem claro que havia ressuscitado. Ele deu uma ordem aos discípulos: preguem o Evangelho por todo o mundo. Passados 40 dias, Jesus anunciou aos discípulos: vocês receberão o poder do Espírito Santo e falarão de mim a outras pessoas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Enquanto os discípulos olhavam, Jesus foi levado às alturas e uma nuvem o cobriu. 2 homens vestidos de branco perguntaram-lhes: por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus, que foi levado ao céu, vai voltar do mesmo jeito que subiu. Os seguidores de Jesus foram por todos os lugares pregando e batizando. Falavam a todos que Cristo, o Salvador, havia ressuscitado dos mortos. Eles mostravam nas Escrituras que o pecado e a morte aconteceram por causa de Adão, mas que Cristo trouxe o perdão e a ressurreição. Também explicavam que um dia todos os que creriam em Deus e aceitariam Jesus como Salvador e Senhor e já tiverem morrido receberão corpos novos, ressuscitarão e se juntarão aos que ainda vivem, e todos subirão para se encontrarem com Jesus nas nuvens. A Bíblia diz ainda que os céus se abrirão e Jesus voltará à terra como Rei vitorioso e Juiz perfeito. Em suas vestes estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os exércitos do céu montados em cavalos brancos acompanharão o Senhor. Jesus ficará em pé no Monte das Oliveiras, exatamente como disse o profeta Zacarias: e o monte se dividirá ao meio, e Cristo reinará sobre toda a terra. No entanto, depois de 1000 anos, Satanás enganará as pessoas mais uma vez. Porém, Deus enviará fogo do céu para destruir todos os seguidores de Satanás. Finalmente, Satanás, o enganador, será jogado num lago de fogo e será atormentado por todo o sempre e sempre. Então todos os mortos ficarão em pé diante de um trono branco, face a face com Deus. As pessoas cujos nomes não forem encontrados no livro da vida serão jogadas no lago de fogo. Mas o povo de Deus viverá com ele, num novo céu, numa nova terra, e Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas. A morte, o sofrimento e o choro deixarão de existir. Também não haverá mais dor. Todas estas coisas ficarão para trás. Não haverá necessidade de velas, nem de luz do sol, pois a glória de Deus e o Cordeiro serão a luz. E eles reinarão para sempre e sempre. A árvore da vida estará lá, e a maldição colocada sobre os seres humanos desaparecerá. Jesus diz: venham a mim todos os que têm sede, e bebam livremente da água da vida. Eu voltarei logo. Quem obedecer às minhas palavras será abençoado. Quem